Deus é bom o tempo todo. Amém? Você crê nisso? Talvez tenha alguém perto de você que ainda não acredita. Diga para ele: Deus é bom. E Ele te ama muito. Fala para Ele. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Tudo o que precisamos agora é que o Senhor nos dê ouvidos espirituais. Que haja em nós uma fome e sede de ouvir a voz do Senhor neste lugar. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém, glória a Deus. Se você quer mesmo, você vai ouvir. Porque tudo que Deus quer é falar ao seu e ao meu coração. O que nós precisamos é permitir que Deus fale. E Ele está neste lugar para ministrar ao nosso coração. Abre a sua Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 15, os versículos 2 e 3. Êxodo, capítulo 15, versículos 2 e 3. O tema da mensagem esta noite é que Deus é a fonte da salvação. Não existe outro meio de nós alcançarmos a vida eterna e a salvação se não for por meio de Deus. Deus é a fonte. Amém? Esses dois versículos, eles fazem parte do Cântico de Moisés. Depois que Moisés ele passa ali pelo Mar Vermelho e vê o mar se abrindo e passa para o outro lado, e o exército de Faraó vindo atrás, o mar se fecha, o inimigo ele morre afogado, e lá do outro lado, o povo de Israel seguro, não mais perseguido pelo inimigo, Moisés entoa um cântico. Todas as vezes que nós somos alcançados pelo favor e pela graça de Deus, nós precisamos apresentar ao Senhor um cântico novo. Diga amém. E aí, na parte desse cântico, no verso 2 e 3, olha o que Moisés está cantando aqui. Verso 2: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Amém? Feche os olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, que se move neste lugar, que já nos levou na adoração, continue a ministrar, continue a nos revelar a palavra viva do Senhor nesta noite. Tudo o que precisamos e queremos é ouvir a Tua voz, Senhor, por meio do mover e da ação do Teu Espírito Santo neste lugar. Dá-nos ouvidos espirituais, mas na autoridade e no nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus, nós repreendemos todo espírito contrário ao Espírito Santo do Senhor. A única voz que queremos ouvir esta noite é a voz do Senhor ministrando ao nosso coração. Paira neste lugar, traz quietude, silêncio, para que a Tua voz se faça ouvir e ecoar em cada coração. Nós, ó Deus, dependemos do Senhor. E nos alegramos por isso. Eu oro assim, crendo, pois eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos pensar de uma maneira ilustrativa aqui, para que nós possamos compreender o que Deus quer ministrar ao nosso coração esta noite. Um pai
ele chama o seu filho para pescar. E aí o filho fala assim: pai, eu posso levar o meu amigo? E o pai permite. Então quem foi para a pescaria? O pai, o filho e o amigo do filho. Amém? Estão entendendo isso? Eles entram mar adentro, vão bastante para dentro do mar, a terra ainda dá para ver, mas muito longe. E enquanto eles estavam ali pescando, uma grande tempestade se levanta. E aquele barco, ele vira, sofre um naufrágio, perde-se toda a embarcação, não há como recuperar. O filho não sabia nadar, o amigo do filho também não sabia nadar, mas o pai nadava muito bem. Então o pai, por alguns segundos, segura o filho e o amigo do filho. E ele entende o seguinte: se eu continuar segurando esses dois, vamos morrer nós três aqui. Então eu preciso tomar uma decisão de salvar um dos dois. Porque se eu largar um e segurar o outro, eu consigo me salvar e consigo salvar um dos dois. O pai estava ali diante daquela decisão e o pai não tinha muito tempo para pensar. E certamente os pais aqui talvez já estejam pensando aí na sua mente: a decisão é fácil, larga o amigo do filho e salva o filho. Mas o pai pensa rápido e entende o seguinte: o meu filho, se ele morrer aqui, eu já sei para onde ele vai. Eu sei que ele tem vida eterna. Mas o amigo do meu filho ainda não tem a salvação. Então ele olha para o filho e ama o filho. E a decisão mais difícil, e ele solta o filho. E ele pega o amigo do filho. E nada, e chega em terra e salva o amigo do filho. O que nós queremos aprender com essa história, com essa ilustração? Quando olhamos para o nosso Deus como Pai, foi exatamente isso que Ele fez. Deus, no seu grande amor pela humanidade, por mim e por você, Ele é um Pai que deu o seu Filho para salvar o mundo, amém? Quem merecia morrer era eu e você, mas Deus, no seu infinito amor, Ele dá a vida do seu único Filho para poder salvar a mim e a você. Só que o que aconteceu com Jesus? Ele morreu naquela cruz. Mas no terceiro dia, o que aconteceu, igreja? Ele ressuscitou. Ele vence a morte. Ele passa da morte para a vida. Então, na realidade, o que Deus queria era provar para mim e para você o grande amor dele. E uma vez que nós alcançamos esta tão grande salvação, nós também estaremos livres da morte. O que nós precisamos entender é que estar na presença do Senhor garante a mim e a você a certeza da salvação. E a salvação, guarda isso no seu coração, ela é uma experiência. Não adianta eu e você sair por aí dizendo que somos salvos se nós ainda não experimentamos a salvação. Sabia que tem muita gente dentro das igrejas que abre a boca e dizem que são salvos, mas ainda não tiveram a experiência da salvação, porque a salvação é uma experiência. E só pode declarar quem de fato é salvo aquele que já experimentou. Não responda para mim não, mas a pergunta é: você já experimentou a experiência da salvação? Já viveu essa experiência? Pensa nisso. Começa a refletir sobre isso. E aí eu entendo que Deus é aquele que convida a todos esta noite para a salvação, ou seja, para ter uma experiência de salvação. Eu creio que muitos aqui já experimentaram esta salvação. Amém ou não? Eu creio que muitos aqui já experimentaram, mas eu sei que muitos ainda não experimentaram. E quando nós falamos aqui, é porque não é simplesmente se tornar membro de uma igreja, da primeira igreja batista,
da Igreja Católica, da Assembleia de Deus, da Maranata, ou da igreja, você que nos visita da sua igreja, não é simplesmente se tornar membro de uma igreja, que nos garante realmente que eu e você tivemos a experiência da salvação. Não basta ir para o batistério, dar um mergulho, mas se não passar pela experiência da salvação. Então é sobre isso que o Senhor ele quer ministrar ao nosso coração esta noite. Porque nós vamos conhecer essa experiência. E a experiência da salvação envolve 3 aspectos. Amém ou não? O primeiro aspecto da experiência da salvação é que você é salvo. Essa é a primeira experiência. E aí eu começo a pensar nessa primeira experiência, naquilo que Jesus diz em João 3,36, que aquele que crê no Filho, ele tem o quê? A vida eterna. Amém? Vamos ler aquele texto ali? Aquele que crê no Filho, vamos ler juntos? Aquele que crê no Filho, o que eu e você precisamos fazer para sermos salvos? O quê? Crer. Só isso, pastor? Só. Mas eu preciso crer em quê, pastor? Eu preciso olhar para a cruz. Eu preciso ver Jesus na cruz. Eu preciso visualizar a cada dia, entender que aquela dor, aquele sacrifício, aquele sangue derramado, foi para me salvar, foi para te salvar. Se eu crer nisso, eu tenho a vida eterna. Diga amém. Mas eu não preciso fazer nada, não, filho. Porque quem fez tudo foi quem? Foi Jesus. Lá na cruz ele declara, está consumado. O que precisava ser feito para que alguém pudesse ser salvo, Jesus está dizendo para mim e para você, eu já fiz. Diga glória a Deus. A salvação é a coisa mais simples e Deus é Deus de coisas simples. Sabe quem complica tudo? Somos nós, seres humanos. Complicamos aquilo que Deus trouxe de uma maneira muito simples. E aí, quando você olha para a cruz e entende que foi por você e que houve uma troca nesse momento, o pecado que estava em você passou para Jesus e a justiça que estava nele veio para nós. Nós fomos justificados dos nossos pecados. Portanto, agora, Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Porque nós somos justificados. Vamos ilustrar aqui. Ilustrar é bom. Não vai ser assim que vai acontecer, mas para que você possa alcançar o que Deus está... Existem muitas pessoas que estão quase salvas, mas ainda estão perdidas. Vai imaginando você na porta do céu e Deus ali. Aí Deus olha para você com muito amor, porque é assim que Deus olha para nós. E diz assim, filho, filha, me dê uma justificativa para que eu permita que você entre no meu céu. Talvez você diria para Deus naquela hora o seguinte, ó Deus, eu falhei muitas vezes lá na terra, cometi alguns pecados, mas eu me arrependi de todos eles. E comecei a ser uma pessoa boa. Eu comecei a ajudar as pessoas. Eu comecei a olhar para os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Eu dei muitas cestas básicas. Eu ajudei com medicamento. Eu ajudei com o gás, pagar a luz, a água, o aluguel. Eu tirei algumas vezes a minha roupa do corpo para dar para alguém que estava com frio. E aí você vai dizendo para Deus que você foi uma pessoa boa. E Deus vai continuar te amando, mas vai continuar te deixando do lado de fora dos céus. Talvez outros diriam assim, ó, eu fui para uma igreja quando eu estava lá na terra. Eu me envolvi naquela igreja. Eu comecei a participar de tudo que acontecia. Eu fui um religioso muito envolvido na igreja. Eu não era apenas de banco, sentado, eu participava, eu fazia, eu realizava.
e aí você vai olhar para o Senhor e Ele vai continuar te deixando do lado de fora. Porque a única justificativa que Deus tem para mim e para a sua vida, para que nós possamos entrar no céu, é se nós aceitamos o sacrifício de Cristo por nós. Amém ou não? Por isso que em João 14,6 Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabia que tem muita gente achando que ainda pode entrar no céu por outro caminho que não seja Jesus? Não tem jeito. Essa é a justificativa. O que eu e você deveríamos dizer para Deus é o seguinte: quando eu estava lá na terra, reconheci que eu era um miserável pecador, que para mim não tinha mais esperança, mas entendi o grande amor do Senhor por mim, e eu entreguei a minha vida ao Senhor, reconhecendo Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. E aí vai ouvir do Senhor: entra, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí o Senhor, Ele vai te receber, porque a nossa justificação está no que Cristo fez, não no que eu fiz ou no que você fez. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Então o primeiro aspecto da salvação é entender que você é salvo. A partir do momento que você creu, você é salvo, você está salvo. Amém ou não? Glória a Deus. Porque se você crê no Filho, você tem a vida eterna. Vamos falar João 3,16 juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, em Atos capítulo 4, verso 12, está declarado ali: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E que nome é esse, igreja? É Jesus, amém? Então em nenhum outro há salvação, não existe outra maneira de eu ser salvo. Então o primeiro aspecto da salvação é que você é salvo, você foi justificado pelos pecados, dos seus pecados, quando você acreditou, quando você aceitou Jesus pela fé, reconheceu o sacrifício dele por mim e por você. Sabe o que é interessante? Que a maioria para aí. Eu já sou salvo. E começa a declarar que é salvo. Mas não entende que a salvação tem 3 aspectos. E que eu vou separar esses aspectos, mas na vida do dia a dia eles estão colados um no outro. Não tem como eu viver o primeiro aspecto e não viver o segundo. Não tem como eu viver o segundo e não viver o primeiro. Não tem como eu viver o primeiro e o segundo aspecto e não viver o terceiro. Eles estão colados um no outro. Eu vou trazer separado para que você entenda o que verdadeiramente é a salvação. E aí, nós caminhamos aqui justamente para esse segundo momento. Uma vez salvo, porque você creu, porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, agora você está sendo libertado do domínio e do poder do pecado. Amém ou não? Quem é que pode vencer o pecado? O salvo. Diga amém. Quem é que não vence o pecado? Aquele que ainda não teve a experiência da salvação. É assim, pastor? É. E aí eu começo a pensar de uma maneira mais profunda aqui nesta noite. O homem justificado por Jesus, ele está salvo, mas ainda ele possui o quê? Todos estão vendo aí, mais ou menos? Isso aqui é uma vida, eu quero representar essa vida aqui como uma vida perdida. Um homem que ainda não creu, que ainda não entregou o seu coração e a sua vida a Jesus. Estas pedras sujas, elas representam o pecado
dominando, no controle da vida da pessoa. Aqui representa a vida de Deus, o Espírito Santo, que nos convence, que nos leva a olhar para a cruz e receber a salvação ou a justificação dos nossos pecados. Então, pela fé, você aceita Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito é derramado sobre a sua vida. Diga amém. Amém. E o Espírito Santo ele é derramado de uma maneira tremenda na sua vida. De uma maneira tremenda. Mas o que tem aqui dentro ainda, queridos? As pedras estão ali. O que eu preciso entender? O que você precisa entender? Enquanto eu estou nesse corpo, eu ainda tenho fragilidades. Por isso que o Senhor Jesus diz, para nós vigiarmos e orarmos. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quem é que vigia, igreja? É o salvo. O não salvo não vigia, filho. É por isso que ele peca toda hora. Aquele que ainda não teve o primeiro aspecto da salvação na sua vida. Então o que acontece? À medida em que você caminha como salvo, à medida em que você vive a sua vida como salvo aqui, o Senhor ele vai removendo da sua vida a cada dia os pecados. Diga amém. A cada dia ele vai removendo esses pecados, porque há um processo na sua vida que a palavra de Deus diz que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus sem a santificação. E aí quando eu penso nesse aspecto, nesse segundo aspecto, que você está sendo libertado do domínio e do poder do pecado, o homem justificado por Jesus, ele precisa realmente permitir que essa ação do Espírito Santo continue sendo liberada e derramada sobre a vida dele. E aí, nós precisamos compreender que é por isso que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos ler um texto? Projeta lá para nós, Hebreus 12, 14, por favor. Essa palavra é para quem já foi salvo. E a palavra diz, segui a paz com todos. E o que mais? Por quê? Quem é que vai ver o Senhor? Os salvos. Amém ou não? E quem é que vai seguir a paz com todos e a santificação? Os salvos. Percebe isso? Pastor, eu achava que era salvo, porque eu não consigo viver em paz com fulano, com ciclano. É muito difícil, eu estou sempre em guerra, em conflito. E, de vez em quando, quase sempre, eu estou caindo no pecado. Quando eu começo a entender o segundo aspecto da salvação, eu começo a entender que nessa escalada, até chegar à estatura de varão perfeito, porque é o alvo de Deus para mim e para a sua vida, eu não estou sozinho. O Espírito Santo me ajuda na minha caminhada, diga amém. Sabe por que a gente diz não ao pecado? Não é porque somos o cara, não. Não é porque somos bons, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou salvo por Cristo Jesus. É por isso que eu digo não ao pecado. Porque o Senhor, Ele habita em mim. O Senhor é soberano. E a cada dia, a cada momento que eu venço o pecado, o Senhor, Ele vai retirando isso da minha vida. Vai tirando a cada dia. E aquilo que ainda está sujo, ele vai sendo removido. Vai sendo lavado pelo poder que há no sangue de Jesus. Quanto tempo, pastor, dura a nossa santificação? A vida toda que vivermos aqui, diga amém. Quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito. E quem foi o varão perfeito, igreja? Foi Jesus, amém ou não? E o alvo
de Deus na minha e na sua vida é nos levar a esse nível, a estatura de varão perfeito. E aí o salvo por Cristo, ele caminha nessa direção. E esta, a minha e a sua santificação, é a vontade do Senhor. 1 Tessalonicenses 4:3. A palavra de Deus diz assim, vamos ler. Porque esta é a vontade de a vossa santificação. Que vos abstenhais de quê, igreja? Que vos abstenhais de quê? Por que não colocou outra coisa ali, mas colocou prostituição? Falando do segundo aspecto da salvação. Porque o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. É morada do Senhor. E aquele que se prostitui, ele mancha, ele suja o templo e a morada do Espírito Santo. Por isso que a vontade de Deus é a nossa santificação, para que nós possamos nos abster da prostituição. Então o salvo, no seu segundo aspecto, ele não quer manchar o seu corpo, diga amém. Ele quer ter o corpo limpo, lavado, purificado, e aí as pedras continuam sendo tiradas, os pecados continuam sendo removidos, para que possamos ter uma vida limpa, na presença desse Deus que é tremendo. E aí eu caminho com você para o terceiro e último aspecto da salvação. Vamos pensar aqui. Esse aspecto da salvação envolve experiências. Entenda isso, não é só eu falar, eu vou experimentar isso. Então, o terceiro aspecto é que você será salvo plenamente. Você é salvo, você está caminhando num processo de santificação, porque o Senhor ele está limpando e purificando a sua vida, mas vai chegar um tempo em que seremos salvos completamente, onde a nossa vida vai estar exatamente assim, só que cheia e transbordando, sem sujeira, sem pecado algum, diga amém. Então esse é o alvo do Senhor para mim e para a sua vida. Eu quero ler alguns textos com vocês que são importantes. E eu preciso de agilidade lá em cima. O primeiro texto é 2 Coríntios 5:14, 5 de 1 a 4. Vamos ler, porque eu preciso fechar com você lendo esses textos. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus uma casa não feita por mãos eterna, onde? O que a palavra de Deus está dizendo? Que nós estamos nesse corpo, nessa casa, nessa habitação terrestre. Quando ela se desfizer, quando que ela vai se desfazer? Quando nós morrermos, porque o corpo volta ao pó, ou quando Jesus voltar, e eu estou com essa, porque nós somos a geração que vamos ver a volta do Senhor. Nós teremos um novo corpo, glorificado, não feito pelas mãos dos homens, mas pelas mãos do próprio Deus. Amém? Vamos ler o verso 2. E por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ainda eu estou nessa habitação, você está terrena, mas nós estamos aguardando com expectativa quando teremos o corpo transformado. Próximo. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Está falando de novo de santificação. Já que eu sou salvo, vou viver uma vida de santidade. Então eu não vou andar mostrando as minhas vergonhas. O que é mostrar as vergonhas? É continuar vivendo no pecado. Verso 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, essa palavra é para mim e para você, porque nós ainda estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, diga amém, para que o mortal seja absolvido pela vida. Amém, igreja? Vamos continuar lendo. Põe outro texto aí para mim, por favor. Próximo texto, 1 Pedro 1:5. Vamos caminhar. Que mediante a fé
estáis guardados na virtude de Deus, para quê, igreja? Peraí, mas eu estou guardado para mas eu não já sou salvo? Amém ou não? Sim, já somos salvos, mas ainda não aconteceu o que precisa acontecer, que é a glorificação, que é ter um corpo transformado. Nós ainda estamos nesse tabernáculo. Agora, já prestes para se revelar aonde? No último. Jesus está às portas, você crê nisso? Jesus está voltando, filho. Nós já estamos vivendo esses últimos tempos. A qualquer momento o Senhor se manifesta. Eu quero ler com você outro texto. Põe lá para nós, Romanos, capítulo 13, de 11 a 14. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de quê? Despertarmos do sono. Porque a nossa salvação, ela está agora o quê? Mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quanto tempo você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e foi salvo? Se lá naquele tempo já se falava da volta do Senhor, você não acredita que hoje está mais perto? Amém? O Senhor está voltando. Próximo versículo. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Próximo. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e nem em inveja. Próximo. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que já fomos salvos, que pela fé já aceitamos a Jesus. Falta pouco. Ei, falta pouco. Daqui a pouco vai acontecer o arrebatamento da igreja. Eita glória. Esse corpo, nós vamos ser despidos dele. E aí vamos entrar na posse da plena salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, eu espero isso, filho. Toda vez que eu estou pregando, eu falo, Senhor, é agora. Eu estou pronto. Mas não porque eu sou bom. Por causa de Cristo. Por causa da troca que foi feita no Calvário. Por causa da fé que eu depositei no meu Senhor, no meu Salvador. Hebreus capítulo 10, de 36 a 39. Filho, eu quero trazer para você hoje a palavra de Deus, não a minha. Por isso que eu estou lendo muitos textos. Porque necessitais de quê, igreja? Paciência. Ei, calma. Espera. Pastor, está difícil. Não acontece como eu peço, eu oro e nada acontece. Filho, paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, meu Deus, e o que há de vir, virá e não tardará. Ei, não é um pouquinho, é um poucochinho de tempo. O Senhor está às portas. Ele vem. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Verso 38. Mas o justo viverá da fé. Lembra que só precisa fé para ser salvo? Lembra que só precisa ter fé para ser justificado diante de Deus? Essa palavra é para aqueles que já são salvos, porque creram e são chamados e vistos por Deus como justos. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que acontece? O justo, ele não recua, ele avança. Olha o verso 39. Nós, porém, meu Deus,
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem. Para quê? Para a conservação da alma. Entenda uma coisa, igreja. A salvação é algo que Deus nos deu, colocou ao alcance de todos. Mas ela envolve 3 aspectos que acontecem simultaneamente. Você foi justificado, está sendo santificado e será glorificado. Amém? Não há possibilidade disso falhar. Não tem como dar errado, porque o plano de Deus é perfeito. É perfeito. Pastor, só porque eu criei lá no início, só porque você creu, só. E aí tudo isso acontece na vida dos salvos. Esse aspecto da salvação, ele refere-se à transformação final e completa do homem à imagem de Cristo, que se chama glorificação. O alvo de Deus, o plano de Deus, é tornar a minha vida e a sua vida parecida com a de Cristo. Amém ou não? Olha para esse irmão do lado aí. Ele parece com Cristo? Você sabia que nós já temos algumas semelhanças? Ainda não chegamos lá, mas o Senhor está nos conduzindo a esse propósito tremendo e maravilhoso. Agora, Deus é a fonte da salvação, não tem outra fonte. E o Senhor, Ele está aqui te convidando para você beber dessa fonte, para você saciar a sua sede nesta fonte. É importante que você tenha em mente os 3 aspectos da experiência da salvação. É muito importante isso. Você foi salvo quando creu em Jesus Cristo. Segundo, ao dedicar a sua vida a Cristo, você está se santificando a cada dia, diariamente. E finalmente, entrará na posse da plena salvação quando estiver para sempre na presença de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Feche os olhos. Comece a pensar em tudo o que você ouviu aqui nesta noite. Comece a olhar para dentro de você mesmo. Comece a permitir uma ação poderosa do Espírito Santo no seu coração e na sua vida. Porque esta é a noite da salvação. Esta é a noite de nós sairmos daqui glorificando a Deus, porque somos salvos por Cristo Jesus. Enquanto louvamos, de olhos fechados, incomparável é o seu amor. Incomparável é o seu amor. É como um oceano muito mais profundo. É como o universo, mas vai além do infinito. É como a luz pro cego, fonte no deserto é o seu amor, Jesus. Segura aí. Você está entendendo o grande amor do Senhor para com a sua vida? O convite do Senhor, ele é simples. Quantos nesta noite querem pela fé entregar a sua vida e o seu coração a Jesus? Vou falar de novo.
Quantos, nesta noite, querem pela fé entregar a sua vida e o seu coração a Jesus? Eu não estou falando aqui para alguém que já está há muitos anos na igreja. Estou falando para aquele que achava que era salvo, que já tinha bebido na fonte da salvação. Mas hoje o Espírito Santo trouxe à sua memória que você precisa ter a experiência de nascer de novo. Porque só nascendo de novo é que você pode viver a nova vida em Cristo. Porque a experiência da salvação, ela é uma só, mas ela envolve 3 aspectos. Há alguém aqui nesta noite? Pastor, hoje eu entendi o que é a salvação, o que Jesus fez por mim. Pela fé eu quero entregar o meu coração e a minha vida a Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Irmão Iverson vai cantar mais uma parte desse hino, e você tem essa oportunidade de entregar o seu coração e a sua vida a Jesus e ser salvo por Jesus ainda esta noite. Vamos louvar ao Senhor. Incomparável é o seu amor. Sai do seu lugar. Incomparável é. Peça a alguém que te acompanhe até aqui, se você está com dificuldade. O seu amor. Pastor, hoje eu quero, pela fé, entregar a minha vida a Jesus. Eu quero beber da fonte de toda a salvação, que é Deus, que é o Pai que me amou de uma maneira incondicional. Pelos pregos, sai do seu lugar, entregue o seu coração e a sua vida a Jesus. É como água para os filhos sedentos no deserto, é o seu amor, Jesus. Sou filho do seu amor, sou filho do seu amor, sou filho do seu amor. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Jesus, sou filho do seu amor, sou filho do seu amor, sou filho do seu amor. Jesus, Jesus. Sabe qual é a decisão mais difícil? Sabe qual é a decisão mais difícil? É reconhecer que eu vivi tanto tempo na igreja e não era salvo. Reconhecer isso publicamente. Mas eu quero dizer para você que Jesus não teve vergonha de morrer naquela cruz no seu lugar. Ele te amou até o fim. E às vezes um gesto de se levantar e caminhar até o altar é dizer: a partir de hoje eu entendi a nova vida na presença do Senhor. Eu não quero mais viver da forma como eu vivia, mas hoje eu quero, de fato, pela fé, receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Esse tempo é seu, filho. É seu com Deus. O Espírito Santo, ele se move, mas ele não força. Nós vamos cantar mais uma vez. E agora deixa o Espírito te conduzir. Mas quando você sair daqui, você saia daqui como salvo por Cristo, entendendo que não foi pelo que você fez ou deixou de fazer, mas foi pela obra consumada na cruz do Calvário. Vamos cantar mais uma vez. É a última oportunidade que você tem para
para colocar a sua vida diante do Senhor. Incomparável é o seu amor. Incomparável é o seu amor. Vai orando por essas pessoas aqui no altar, você que está junto aí, vai orando, vai intercedendo por elas. Muito mais vocês são muito amados, o Senhor ama demais vocês. Nós somos filhos do amor do Pai. O Pai nos ama incondicionalmente. Fonte no deserto é o seu amor. Jesus, sopra, traz vida, restaura alegria, certeza, convicção de que tem a vida eterna, e com a ajuda do Senhor viverão uma vida de santidade, conduzidos pelo poder do Teu Espírito a dizer não ao pecado. O Senhor nos ama, Pai. O Senhor está aqui não para te acusar, apontar o dedo, mas Ele está aqui para te amar, te abraçar, porque nós somos filhos do amor, Pai. Pelos pregos, seu amor é mais penetrante. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. É como água Santo, para os Santo, filhos, Santo, Santo. sedentos no deserto é o seu amor. Jesus, sou filho. Toda a igreja ficar em pé, por favor. Toda a igreja em pé. Sou filho do seu amor. Sou filho do seu amor. Jesus, Senhor, nós estamos aqui. Somos alvos do Teu amor para com as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu mover neste lugar, porque só o Senhor é que pode mover vidas para saírem dos seus lugares e virem até o altar dizendo: hoje eu entendi, eu creio, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Esse é um novo tempo, Pai. E agora eu tomo posse da Tua palavra para os Teus filhos. Quando a Tua palavra diz que aquele que está em Cristo agora nenhuma condenação há mais sobre a vida deles. O inimigo não pode mais acusá-los, não pode apontar os seus erros, porque quando o Senhor olha para eles, o Senhor vê a justiça de Cristo neles. Eles saiam daqui para vencer, porque, ó Pai, na Tua presença não tem outra alternativa. É vencer ou vencer, é vencer ou vencer, é conquistar e conquistar. Eu sei, Pai, que há uma unção nova do Senhor sobre estas vidas. Há uma alegria, todo o peso já saiu agora em nome de Jesus. Oh! Eles estão diante do Pai que ama, do Pai que abraça. Recebam, filhos, filhas, o abraço do Pai esta noite. Vocês são muito amados pelo Senhor, e a partir desse momento vocês começam a viver a experiência da salvação, a verdadeira experiência da salvação em 3 aspectos: justificação, santificação e glorificação, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Por isso o Pai traz alegria a estes corações.
Nós rejeitamos toda mentira do inferno sobre a vida deles. Que eles recebam agora a mente de Cristo. E todas as vezes que o inimigo tentar dizer que eles não mudaram nada, que não tomaram a decisão, que eles usem da autoridade que o Senhor já deu para dizer: olha aqui, diabo, aqui você perdeu, porque eu sou do Senhor, a minha vida é do Senhor, e você não pode mais me acusar, porque eu fui justificado por Cristo Jesus. Por isso, Pai, vai revestindo estas vidas, para que eles se sintam envolvidos nos teus braços de amor. Nós oramos por eles e os abençoamos. Eu faço isto em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoa esse irmão aí, essa irmã. Deus abençoe a sua vida, filho. Fica firme, tá? Olhando para Jesus. Esse é um novo tempo para vocês. Glória a Deus. Vocês que vieram à frente, se ainda não estão em nenhuma das nossas células, esses líderes aí estão te abraçando. Vai para a célula essa semana compartilhar a sua experiência, a nova experiência de salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.